pão bolorento, eu trago o animal cego, aquele que foi ferido pelas feras, aquele que perdeu uma pata, aquele que está com doença. Eu trago para apresentar a Deus e ainda quero voltar para casa recompensado. 1, verso 6. Eu vou ler só a primeira parte. Ele é um verso dividido em algumas partes. Eu quero ler a primeira parte do texto. Glória a Deus. Encontrou Malaquias aí? É o último livro O filho honra seu pai, o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o respeito ou o temor que me devem? Amém? Esse é o texto. Nós vamos basear a nossa palavra no livro de Malaquias, especialmente sobre o tema do verdadeiro culto e como isso é relevante para a igreja hoje. O profeta Malaquias foi um dos profetas que desafiou o povo de Deus a voltar à verdadeira adoração e à fidelidade. Corrigiu algumas distorções do culto nas práticas religiosas, e ele apontou que as pessoas que estivessem indo ao templo, suas ofertas, atitudes e coração precisavam estar diante de Deus. Então, nós vamos aprender com Malaquias hoje sobre o verdadeiro culto, retornando ao coração de Deus. O verdadeiro culto, retornando ao coração de Deus. Diante do livro, da escrita do profeta, nós vamos entender que ele se preocupou com a forma em que as pessoas estavam se conduzindo para se apresentar a Deus em adoração. Nós vamos voltar um pouquinho aqui no contexto histórico, para nós aprendermos alguma coisa sobre Malaquias. Malaquias foi o último dos profetas do Antigo Testamento. Seu ministério aconteceu após o retorno de Israel do exílio babilônico. Ele foi um profeta pós-exílio. Ele profetizou ao povo depois da reconstrução do templo, porque a preocupação do profeta era: o templo foi reconstruído, mas a espiritualidade do povo estava em declínio. Nós aprendemos aqui e nós já partimos para a primeira aplicação na nossa vida. Não adianta construir templo se o coração não estiver quebrantado. Não adianta fazer igreja se o coração não estiver em Deus e nas almas que precisam ser salvas. Então nós precisamos saber o que queremos, porque tem toda promessa, ela tem um princípio. Todo o propósito de Deus é dentro de um princípio que ele estabelece. E o profeta Malaquias disse para o povo: vocês construíram ou reconstruíram o templo que estava destruído, vocês investiram na reconstrução, mas esqueceram de investir na sua vida, nas vossas vidas espiritual. O povo estava cumprindo rituais,
mas seus corações estavam distantes de Deus, cumprindo rituais e o coração distante de Deus. É muito sério essa situação na vida de um crente, de um servo de Deus, que faz tudo para cumprir os rituais, faz tudo para cumprir as escalas, mas não tem um coração voltado para Deus. Ele não consegue acessar o coração de Deus, porque a pessoa que está em declínio espiritual, ela não consegue compreender que Deus não está em busca de coisas obrigatórias, Ele está esperando sentimentos voluntários e coração quebrantado. Nós vamos observar aqui que, embora o povo estivesse oferecendo sacrifício, o povo não estava deixando de levar o sacrifício, o povo estava levando o sacrifício, mas suas ofertas eram de qualidade inferior. A oferta, o simbolismo do culto, era um culto vazio. O que eu estou oferecendo para Deus? O que eu trago para apresentar no altar de Deus? O que Malaquias denuncia é a atitude de superficialidade e negligência na relação com Deus. E é um reflexo dos corações endurecidos e desinteressados no propósito e na vontade de Deus. Quantas vezes nós nos apresentamos diante do santuário, diante da presença de Deus, com ofertas inferiores. Quantas vezes nós prestamos o culto a Deus, um culto vazio, um culto sem sentido, sem propósito. E o profeta traz e denuncia isso, diz: olha, vocês acham que Deus está agradando da forma em que vocês estão se apresentando diante dele? Ele traz então a forma em que as pessoas se portavam e a forma que era a forma correta de se apresentar diante de Deus. Então, da forma que eles estavam se apresentando, no capítulo 1, do verso 6 ao 14, nós vamos observar que a oferta do povo era impura e por isso Deus a rejeitou. Ofertas impuras são rejeitadas por Deus. O povo estava trazendo sacrifícios, mas trazia sacrifícios doentes, dilacerados. Eles traziam sacrifícios cegos, mutilados, algo que é inaceitável na presença de Deus, era inaceitável na presença de Deus e continua sendo inaceitável na presença de Deus e aos olhos de Deus. Ele estava trazendo o pior para Deus, mas ainda esperava receber bênçãos em trocas. Eles achavam que estava fazendo o correto. Olha, eu trago aqui o pão bolorento, eu trago o animal cego, aquele que foi ferido pelas feras, aquele que perdeu uma pata, aquele que está com doença. Eu trago para apresentar a Deus e ainda quero voltar para casa recompensado. Quero voltar para casa com o coração alegre e em paz, dizendo: eu fiz o que eu podia, eu cumpri com a minha obrigação. O povo estava com esse sentimento. Então o profeta traz para o povo um despertamento, dizendo: olha, isso não é aceitável diante de Deus, isso não é recebido diante de Deus. E aí ele ainda diz, muito forte, ele diz: por que você não pega tudo isso e leva então e apresenta ao teu rei, ao teu governador, para ver se ele te recebe? Porque quando nós vamos chegar na presença do governador, nós não temos rei, né, mas temos governadores e presidentes, prefeitos.
Nós vamos escrever uma carta para o prefeito, nós colocamos lá, Vossa Excelência, Excelentíssimo Senhor. Nós vamos tratar com o juiz, Excelentíssimo Senhor, juiz de direito da vara ou da comarca de Piracanjuba. Nós nos dobramos para falar com as autoridades. Quando nós queremos levar alguma coisa a uma autoridade, é isso que o profeta estava trazendo diante do povo. Por que vocês não pegam aquilo que vocês estão trazendo para Deus e leva para os seus líderes, para os seus governantes, para ver se vocês pelo menos entram na presença dele, para ver se vocês são pelo menos recebidos na presença dele. Então ele estava trazendo ordem, porque o culto daquela época era esta liturgia. Você chegava com o seu sacrifício, apresentava ao sacerdote, o sacerdote pegava o seu sacrifício e fazia todo o ritual para que você pudesse voltar para a tua casa com seus pecados perdoados, com a tua vida de adoração na presença de Deus, com o teu sacrifício sincero na presença do Senhor. Mas aí havia duas coisas que estavam totalmente erradas. Totalmente erradas. A forma que estava sendo feito pelos sacerdotes, nós vamos entrar nisso daqui a pouco, mas o sacrifício que estava sendo oferecido, sacrifícios doentes, sacrifícios cegos, sacrifícios mutilados, algo inaceitável diante dos olhos do Senhor, porque a verdadeira adoração a Deus não é uma questão de dar o mínimo necessário ou de seguir apenas rituais. Eu vou dar o mínimo necessário. Olha, o limite é esse. Eu vou entregar o mínimo que se exige. Eu vou levar ao Senhor o mínimo que se exige. Olha, eu vou cumprir o ritual. O Senhor não está em busca de coisas oferecidas como rituais e o mínimo necessário para cumprir apenas um requisito. Ele quer um coração íntegro e oferta sincera diante da presença dele, uma adoração genuína que envolve o entregar o melhor, não apenas em termos materiais. Deus, às vezes as pessoas olham e a gente fala de oferta, de entrega, as pessoas só querem pensar em valores, em bens, e Deus está dizendo: eu preciso que você entregue ao teu coração, é a tua verdade, é a tua sinceridade, é o teu quebrantamento. Pouco me importa o que você tem, porque eu quero é você, eu quero a tua vida na minha presença, eu quero o teu coração, o teu sentimento, a tua sinceridade, a tua verdade que me atinge, é a tua verdade que acessa o meu coração. Precisamos voltar ao coração de Deus. Deus precisa olhar para nós, pastor Nelson, e achar graça em nós. Não é pela quantidade, é pela qualidade. Não é pelo tanto, é pela forma. Não é pelo que é, não é pelo que você tem, é pelo que você é. Então nós precisamos voltar ao coração de Deus, em termos de atitudes de coração, sentimentos sinceros e verdadeiros. Se perguntar para você hoje, como temos adorado a Deus? Como temos adorado a Deus? Temos oferecido o melhor da nossa vida espiritual? Ou estamos trazendo o que sobra? Como que é a tua forma de adorar a Deus, de apresentar diante dele? Como você tem entregado a Deus? A sua adoração vai além de momentos de culto? Ou apenas uma vez por semana? No máximo 2 vezes por semana? Eu me apresento diante do Senhor 2 vezes por semana. E aí sabe o que acontece? Ainda tem a coragem. Eu estava, até anotei aqui, tem um hino que está sendo muito cantado aí, né? É por ele que estou gastando a minha vida. É mentira. 1 vez por semana, 1h30, ainda reclama. Se passar 5 minutos, levanta de cara feia e vai embora. E ainda tem coragem de cantar que é por ele que eu estou gastando a minha vida.
A sua vida se resume em 1h30 de 24, 1h30 de quase 50 horas de uma semana. E aí nós cantamos e achamos que estamos fazendo o melhor. E eu não vim aqui para te julgar, não. Eu vim aqui para dizer o que a palavra diz. Você vai julgar você mesmo. A Bíblia diz que se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então é você que vai se julgar. Você pode cantar que está gastando a sua vida por Ele? Você pode? Pode, de verdade. Tem coragem de dizer que está gastando a sua vida por Ele? 1h30 de culto, no máximo 2 vezes por semana. Porque se tiver algum movimento no sábado, no domingo eu estou cansado. Eu já cumpri o ritual, eu já cumpri meu sacrifício, eu já paguei o preço da semana. Eu sou acostumado a ir na igreja 2 vezes por semana, então o sacrifício está completo. E aí depois ainda canta: estou gastando a minha vida por Ele. E será que Deus espera de nós um culto somente no templo, somente quando nós reunimos aqui? E quando nós estamos reunidos aqui, qual tem sido a nossa atitude? Qual tem sido a nossa atitude? Porque Paulo traz lá no capítulo 2 de Romanos, dizendo: portanto, irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Não é só na igreja, não. É você se apresentar diante de Deus como um sacrifício vivo diante do Senhor e viver de verdade para Ele, para a glória dEle, para louvor do nome dEle. É nós que precisamos olhar para nós, como está o nosso culto, o que eu estou oferecendo para Deus. O que eu estou oferecendo para Deus? Imagine um grupo de pessoas que vai todos os dias ao templo. Aqui está dizendo todos os dias. Um grupo de pessoas que vai todos os dias ao templo, oferecendo sacrifícios, mas com o coração distante de Deus. Eles estão ocupados fazendo o que parece certo, mas suas atitudes e ofertas são impuras. Foi exatamente isso que Malaquias viu em seu tempo. Pessoas se reunindo, pessoas se aglomerando, simplesmente para oferecer sacrifícios vazios, sacrifícios distantes, com o coração distante de Deus, preocupados em apenas cumprir alguns ritos. Aí eu fiz o que era certo, mas aonde está a sua sinceridade, a sua verdade, o seu coração, o seu sentimento, o quebrantamento, a vida de devoção a Deus, o entender que para Deus é o melhor, o entender que para Deus é a primícia. A primícia. O povo de Deus estava oferecendo o pior. O povo de Deus estava oferecendo o pior. O povo estava trazendo sacrifícios que não agradavam a Deus. E se nós não tivermos cuidado, nós vamos cair na mesma armadilha de fazer coisas por obrigação ou por tradição, sem o verdadeiro comprometimento e adoração. Estamos dando o melhor de nós a Deus, não apenas no culto, mas em nossa vida diária. Em nossa vida diária. Você já parou para perceber que nós viemos ao templo 2 vezes por semana? Alguns vão mais, que tem congregação, né? Mas a maioria 2 vezes por semana ao templo. Irmão Hilton, e a maioria chega aqui no culto e diz que veio dar o melhor para Deus.
e durante 1h30 de culto, sai do templo 2 ou 3 vezes, eu não quero te julgar, sai do culto 2 ou 3 vezes, em 1h30, será que essa pessoa vai na casa dela ao banheiro em 1h30 2 vezes? Será que ela bebe água em 1h30, uma garrafinha de 1,5 litro de água em 1h30 quando ela está em casa? Por que tem que ser no templo? Por que tem que ser no momento que você escolhe para adoração? Será que nós estamos dando o melhor para Deus? Eu não consigo entender. Eu estava observando aqui o pastor Júnior pregando aqui no domingo. Na hora da mensagem, pessoas saem para encher a garrafinha de água. Que sentimento é esse na palavra? O que ele aproveitou dessa palavra? Como que ele vai ter a conclusão de uma palavra que ela tem uma sequência? Aí eu vou lá, fico 5 minutos lá fora e volto. Aí chego aqui, sabe o que eu faço? Para dizer que sou espiritual? Glória a Deus, aleluia. Não está sabendo nem o que está fazendo. Perdido. Sem sentimento de devoção, sem sentimento verdadeiro, sem compromisso com o verdadeiro culto a Deus. Não vim para te julgar, vim para dizer para você que você precisa analisar como você está se portando diante do Senhor. 2 vezes. E tem uns que ainda vai mais uma, porque vai 2 vezes para beber água e vai uma para jogar água fora, né? Aí a bexiga não suporta. Tem que ir. Tem vezes que a gente olha para a porta ali, tem pessoas entrando parecendo que é corpo de bombeiro. 4 ou 5 copos na mão assim, equilibrando os copinhos para não cair. Pelo amor de Deus. Será que isso é culto verdadeiro? E termina o culto, aí os diáconos têm que reunir e passar nos bancos para tirar o lixo que deixam no banco, na casa de Deus. Será que aqui é lugar de deixar lixo? Copo usado? Será que é lugar de nós portarmos desta maneira? Será que nós estamos verdadeiramente prestando um culto a Deus? Ou viemos aqui para cumprir ritual e aí enganamos a nós mesmos? Aí eu fui na igreja terça-feira, tá pago, né? Eu fui no culto, mas será que esse culto foi verdadeiro? Eu não estou dizendo que não é, eu estou perguntando para você. Será que o teu culto foi verdadeiro? Será que teve sentimento? Será que teve entrega? Será que teve verdade? Será que teve quebrantamento? Será que você se entregou? Será que você acessou o coração de Deus? Aleluia. Pastor, a última terça-feira é a última, que eu preciso que você entre para 2025 prestando um culto verdadeiro a Deus. Deus deseja o melhor em nosso culto. Deus deseja o melhor em nosso culto, que vem de um coração sincero. Ele não se agrada de adoração vazia. Deus quer a nossa devoção genuína e não apenas sacrifícios externos. O verdadeiro culto envolve não apenas palavras, mas uma vida transformada na presença dEle. Se eu preciso de melhoras, eu preciso chegar no templo e apresentar a Deus e dizer: Senhor, transforma a minha vida, queima a impureza, purifica os meus lábios, enche o meu coração da tua presença, porque eu quero mais do Senhor. Não é ser perfeito, não. Deus não quer ninguém perfeito, porque Ele que aperfeiçoa, mas Ele quer um coração sincero. Ele não quer adoração vazia. Não. Ele não quer um culto que envolve apenas palavras, mas uma vida transformada. Vida transformada. Será que estamos nos apresentando diante de Deus com vidas transformadas?
Participe do culto, pastor Zé Maria. Termina o culto, aí eu não posso cumprimentar o senhor porque eu não vou com o seu jeito, porque eu não gosto do senhor, porque eu sou contrariado com o senhor, e aí ainda quero oferecer sacrifício de adoração a Deus. Não passa do teto, não sobe, está perdendo tempo se não quebrantar e transformar esse coração. E não adianta fazer beijo, endemoniar não. Tem que aceitar a transformação da palavra de Deus. Eu não estou nervoso, eu estou inspirado. E quando eu choro, não é de tristeza, não, é de poder de Deus. Aleluia. Mas existem, e nós estamos aqui pregando, querendo ver vidas transformadas, que acesse de verdade o coração de Deus. Pessoas que se entregam a Deus e o céu se abre, e as pessoas se enchem da presença dEle. Tem algumas pessoas que eu não sei aonde elas oram, eu não descobri. Às vezes ora em casa de madrugada, porque na igreja você não vê. Chega no templo, joelho dobrado é 30 segundos, depois não ora. A igreja ora 10 minutos. Tem quase 6 anos, pastor Anderson, que eu estou aqui. Desde o primeiro culto, nós nunca iniciamos um culto aqui sem orar. Quando a igreja está muito lotada na ceia, às vezes nós oramos de joelho, porque não dá para ajoelhar todo mundo. Mas 3, 4, 5, 10 minutos de pé ou de joelho, essa igreja ora. E tem pessoas que vêm para o templo e não conseguem orar 10 minutos, nem 5 minutos, e diz que tem um coração voltado para Deus. Aonde? Deus quer um coração quebrantado, algo que acessa o coração dele. O verdadeiro culto retorna ao coração de Deus, retorna ao coração de Deus. Em um tempo de crise espiritual, e aqui entra agora o problema do sacerdócio, porque o povo, pastores, estava fazendo errado, e os sacerdotes estavam concordando. Os sacerdotes tinham se corrompido, e chegou ao ponto de olhar para o povo e dizer assim: ah, que canseira, de novo, sacrifício outra vez, a mesma coisa, do mesmo jeito, todo dia, estou cansado. Um tempo de crise espiritual, o sacerdote precisa estar diante do Senhor, mesmo que o povo não queira. O sacerdote, o líder, os líderes que Deus escolhe, precisa ter consciência de manter a palavra da verdade, manter o culto verdadeiro na presença de Deus. É porque se eu falar, ou se eu conduzir, ou se eu exigir, ou se eu falar dessa forma, o povo não vai trazer sacrifício, o povo não vai vir na casa de Deus, o povo vai vir. Mas o que adianta vir com culto vazio? O que adianta vir com vida sem transformação? Não resolve nada. Em vez de corrigir os sacerdotes, em vez de corrigir o povo e guiá-los com justiça, eles também estavam corrompidos, permitindo ou incentivando o pecado. Malaquias confronta os líderes de Israel por sua falha em seu exemplo de integridade. Às vezes nós queremos ajudar alguém, e às vezes não querer ajudar, a gente acaba prejudicando. Fica desse jeito mesmo, tá bom. Deus está falando nesta noite comigo e com você. Vazias, Deus recebe atitudes sinceras na presença dele. Quem ama, sacrifica. Quem ama, oferece. Quem ama, se entrega. Quem ama, recebe de Deus a transformação e vive uma vida de transformação. Deus está dizendo: chega de palavras vazias na minha presença. Deus está dizendo: eu não recebo sacrifício impuro, sem quebrantamento e sem transformação. Não adianta trazer no meu altar sacrifícios vazios
ou transformação. Eu recebo e tenho graça para derramar sobre a vida daqueles que se prostram da minha presença. Reconhece as suas misérias e enche de mim e sai recompensado, porque eu sou Deus. Mas Deus está dizendo: eu preciso de corações sinceros e quebrantados na minha presença.